Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Igor Vitor. Aulinha aqui rapidinho sobre Mesopotâmia. Vamos começar a falar sobre as primeiras civilizações. A palavra Mesopotâmia, na verdade, ela vem do grego. Meso significa meio, potamos significa rio, né? Ou seja, terra entre rios. Inclusive a palavra potamos é de onde vem hipopótamos, que é cavalo do rio. Mas enfim, Mesopotâmia é uma terra entre rios. E os rios em questão aí são o rio Tigres e Eufrates, né, nessa região que hoje é o Iraque, mais ou menos ali onde está o Iraque. E essa região, ela é a região que vai ficar conhecida como Crescente Fértil. Ela pega ali o Oriente Médio inteiro, mais ou menos ali onde hoje é Israel, até o norte da África, no Egito, que vai incluir a civilização egípcia. E por que Crescente Fértil? Muitos historiadores costumam falar que a Crescente Fértil é o berço da humanidade, porque ele é o berço dessas civilizações que a gente vai chamar de civilizações hidráulicas, que são civilizações extremamente dependentes de um grande rio de uma água, né? A gente estudou o Egito Antigo, tem um vídeo no canal sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo é extremamente dependente do rio Nilo, e vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com a Mesopotâmia, com os rios Tigres e Eufrates, né? Uma civilização que vai se desenvolver baseada naquele rio. Se você vai fundar uma civilização na antiguidade, a primeira coisa que você vai precisar é de um rio. De água, obviamente, né? Porque esses primeiros povos, eles eram, em sua essência, pastores e agricultores. Se você é um pastor de ovelhas, por exemplo, você precisa de água para dar para suas ovelhas. E se você é um agricultor, você precisa de água para irrigar a sua plantação. Então essas primeiras civilizações são extremamente dependentes de recursos hídricos, são extremamente dependentes da água, né? Então elas vão se localizar sempre onde tem um grande rio. E aí, a partir do momento que você se estabelece na beira de um grande rio, começa todo um processo, porque você deixa de ser nômade, você começa a plantar, com isso você deixa de ser nômade. Aquela tribo vai ficar ali naquele lugar e ela vai começar a crescer, você vai começar a ter mais filhos, não vai ter tanto trabalho de ficar se deslocando o tempo todo. Logo aquelas tribos vão crescendo e vão começar a dar origem às cidades. E é justamente aí na Mesopotâmia que a gente tem as primeiras cidades do mundo, né? Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Kish, são as primeiras cidades da história da humanidade, que vão se desenvolver justamente aí na Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, diferente do Egito Antigo, né, já tem um vídeo no canal sobre o Egito Antigo, no Egito Antigo você teve o faraó, se não me engano, Menes, que lutou contra diversas tribos e unificou todo o Egito em um único império. Não é o caso da Mesopotâmia. A Mesopotâmia não é um único império, não existe o Império Mesopotâmico. A Mesopotâmia, como eu já falei, é uma região, que hoje está ali onde é o Iraque, e dentro dessa região vão coexistir diversos povos diferentes, que vão estar sempre lutando entre si, que em dado momento algum povo vai ser superior aos outros e vai dominar os outros, mas depois vai cair, vai ser dominado por outro povo diferente e tal. Ou seja, a Mesopotâmia não é um império, ela não é uma unidade política, tá? São diversos povos com diversas culturas diferentes, mas ao mesmo tempo mais ou menos semelhantes, que vão coexistir em um mesmo espaço e tempo. Falando rapidinho sobre esses povos que vão habitar a Mesopotâmia, vamos começar pelos sumérios. Eles são lembrados por serem excelentes astrônomos, né? Inclusive, boa parte da cultura suméria está envolvida de alguma forma com a astronomia. Os sumérios é muito citado hoje nesses vídeos de conspiração do YouTube aí, porque eles tinham uma mitologia de que os deuses que criaram a Terra vieram do espaço, eram deuses que moravam nas estrelas e eles desciam para a Terra de vez em quando e tal. E aí tem muita teoria de conspiração aí que você encontra no YouTube de pessoas falando que isso na verdade eram ETs visitando a Terra desde aquela época. Mas enfim, isso fazia parte da mitologia suméria. E os sumérios, eles tinham um domínio da astronomia que era espantoso, eles tinham um conhecimento astronômico espantoso. Tanto é que eles são os primeiros povos a dividir o ano em 365 dias. E a astronomia dos sumérios vão influenciar diversas outras áreas no desenvolvimento da sociedade, como a matemática. A matemática não é uma invenção, mas é uma descoberta suméria, né? Os sumérios vão ser excelentes matemáticos. Os sumérios também vão desenvolver a metalurgia e talvez até o principal, que é a escrita, né? A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, né? Cuneiforme quer dizer que em forma de cunha, porque você usava uma espécie de cunha para fazer no barro ainda mole, né? Para desenhar no barro ainda mole.
ela vai ser a primeira forma de escrita conhecida da história da humanidade. Se não me engano, está mais ou menos 3.600, 3.000 alguma coisa antes disso. Eu vou ver se eu lembro de colocar a data na tela. Na questão da matemática, os sumérios vão ser o primeiro a organizar a matemática de uma forma sistemática. E eles tinham um sistema matemático que era de base 6, diferente do nosso atual, que é de base 10, né? Matemática atual, você conta num sistema de base 10, né? Você conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chega no 9, você repete o 0, coloca um na frente e começa de novo. 1, 2, 3, né? Você coloca o algarismo na frente e começa de novo a cada 10 vezes. A nossa matemática é um sistema de base 10. A matemática suméria era um sistema de base 6, né? Você coloca lá os números até 6, você volta, coloca um na frente e começa de novo. É um sistema de base 6. E por que isso é interessante? Porque agora você descobriu por que a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, por que a circunferência tem 360 graus, porque são 6 vezes 60. Tudo isso é aquele resquício de que a matemática é uma invenção dos sumérios, que usava esse sistema de base 6. Outro povo bastante famoso da Mesopotâmia são os babilônios, né, que são bastante lembrados por causa da cidade-estado da Babilônia, que é bastante citado na Bíblia. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar sobre o povo babilônio é sobre o rei Hammurabi e o chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era uma pedra onde estava talhada, inscrita cuneiforme, uma série de leis que determinavam o funcionamento jurídico da cidade da Babilônia. Por que isso é importante? Porque o Código de Hammurabi é a primeira tentativa de se criar um sistema jurídico na história da humanidade. Foi pela primeira vez que você foi lá e sistematizou uma série de leis, né, que determinava que um determinado crime, o castigo era esse, para determinado crime, o castigo era aquele e tal. Mas o Código de Hammurabi é muito lembrado pela chamada Lei de Talião, que é o chamado olho por olho e dente por dente, que era um sistema jurídico mais ou menos assim. Se você machucasse alguém e cortasse a mão de uma pessoa, o seu castigo seria ter a sua mão cortada. Se você causasse um dano a uma pessoa, o seu castigo é ter aquele mesmo dano também. Então, se você matasse sem querer, por exemplo, o cavalo de um homem, se você tivesse um cavalo, o seu cavalo também seria morto. E aí entra a questão: se você matasse o filho de um homem, o seu filho seria morto. Se você matasse a mulher de um homem, a sua mulher seria morta como castigo. E por que isso? Porque é uma sociedade patriarcal, e a mulher e os filhos são uma propriedade do homem, né? Então, se você matou a mulher do cara, você destruiu uma propriedade particular do cara. Então você vai ter a sua propriedade também retirada de você. É a chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ela pode ser simples e simplista até demais, né? Ela pode até parecer injusta para a gente, mas ela é muito importante justamente por ela ser a primeira tentativa de organização jurídica de uma sociedade. A primeira tentativa de estabelecer leis em uma sociedade. Obviamente que o recurso usado para você manter um Estado desde da antiguidade é você ter uma justificativa divina, né? Então o Código de Hammurabi foi dado pelos deuses para o rei Hammurabi, como uma forma como um desejo dos deuses de organizar a sociedade. A gente tem também o povo assírio. Os assírios eram lembrados por serem guerreiros extremamente violentos, por usarem a violência como uma estratégia militar para impor medo nos inimigos. E o rei mais lembrado entre os assírios é Assurbanipal, que chegou a conquistar diversas cidades e estados, né, ali na Mesopotâmia, criar um reino bem grande. E ele também foi lembrado por criar a primeira, conhecida como a primeira biblioteca do mundo, que se não me engano ficava em Nínive. Que era uma biblioteca com aqueles blocos de cuneiformes e tal, que tinham diversas histórias escritas, diversos relatos sobre os deuses e tal. Biblioteca essa que foi destruída em algum momento da história da Babilônia. Também temos os caldeus. No final foram eles que derrotaram os assírios. O rei mais conhecido entre os caldeus é o Nabucodonosor, também, se não me engano, tem citação dele na Bíblia. É provável que ele tenha sido o rei referenciado em questão da Torre de Babel, porque ele foi o rei que mandou construir os zigurates para a esposa dele e tal.
Zigurates é uma espécie de pirâmide que se construía na Mesopotâmia, que ela é uma pirâmide em forma de degraus. Ela tinha uns degraus, em cada degrau se fazia uma espécie de jardim, né? Por isso é conhecido como jardins suspensos. Os zigurates também é conhecido como a morada dos deuses, né? Era o lugar onde os deuses ficavam quando eles visitavam a Terra de vez em quando, sabe? No fim, todos esses povos mesopotâmicos foram conquistados pelos persas, que vão criar um enorme império ali no Oriente Médio, vão conquistar inclusive o Egito. Mas assim, entender a Mesopotâmia é um passo fundamental para você entender toda a cultura ocidental, tá? Os mesopotâmicos, eles eram politeístas, e como eu citei aqui, tem várias histórias da Mesopotâmia que estão mais ou menos ali na Bíblia, às vezes com nomes diferentes e tal, porque as fontes históricas divergiam. Muitas vezes a forma como você chama um povo é diferente, a forma como você chama um povo antigo, muitas vezes é diferente de como esse povo se chamava, né? Às vezes a identidade que um povo tinha não é a mesma que um inimigo desse povo vai dar para esse povo 200 anos depois. Então às vezes você tem muitas citações que fazem referência à Mesopotâmia na Bíblia, às vezes com o mesmo nome, mas às vezes também com nomes diferentes. Inclusive, nós temos a história do dilúvio sendo citada na chamada Epopeia de Gilgamesh. Tem um vídeo aqui no canal, não sei se ainda está ainda, que eu conto sobre a Epopeia de Gilgamesh. A história do dilúvio, ela entra na Epopeia de Gilgamesh com uma certa diferença, mas mostra a influência que a Mesopotâmia vai ter no povo hebreu, quando o povo hebreu vai escrever a Bíblia, na própria formação do povo hebreu, né? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Quem puder deixar o like, eu agradeço muito. Até a próxima. Tchau.